Olá, meus queridos, tudo bom? Vamos continuar a nossa reflexão no livro de Eclesiastes. Eu trago um versículo essa semana, nós vamos trabalhar aqui na nossa igreja, o capítulo 8 e o 9, se der tempo. O tema geral desse estudo é "E quanto aos perversos?", ou seja, os perversos estão aí, em todas as esferas da sociedade. E eu quero refletir apenas num versículo que diz o seguinte: "Tudo observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo." Há momentos que nós vivemos essas situações muito claramente no mundo, na sociedade, na política. Eu agora me recordo de Adolf Hitler, que talvez tenha sido o homem que tenha exercido a maldade em seu grau maior em todo o século XX, rivalizando aqui e acolá com Stalin na União Soviética, principalmente. Mas talvez Hitler seja o grande ícone da maldade deste século. E não se enganem, quando Hitler chegou ao poder, ele não fez isso através de um golpe, de uma imposição, mas foi a própria sociedade alemã, os homens de bem, digamos assim, a sociedade religiosa, os crentes, os católicos, a elite alemã, todo esse povo deu sustentação a Hitler. Então, um ditador, um homem mau, um homem que vem justamente para exercer um domínio e arruinar uma grande quantidade de gente, essas pessoas quase sempre têm o seu nome, a sua autoridade construída dentro de um processo histórico. Na Alemanha isso está muito claro, foi tão claro o apoio, por exemplo, da igreja ou das igrejas cristãs a Hitler, que um grupo rompeu com aquela igreja do Estado, digamos assim, e criou na Alemanha a Igreja Confessante, um grande líder religioso que foi morto pelos nazistas, que é Bonhoeffer, foi um dos poucos que se levantou contra aquela situação. Então, há de vez em quando essas pessoas que aparecem, líderes que flertam com grupos religiosos mais conservadores, mais retrógrados, mais reacionários, faz concessão a esses grupos religiosos e, em troca, recebem um apoio cego, não crítico, que não enxerga as suas relações, a sua maldade se estendendo em todos os setores da sociedade, liberdade sendo cerceada, imposição de regras morais para toda a sociedade a partir de uma única visão. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em Adolf Hitler, às vezes nós nos assustamos. Como isso pôde acontecer? Ora, como sempre acontece, as pessoas vão criando, dando base para que essas pessoas surjam. Então, ali foi um movimento de extrema direita, um movimento racista, excludente, e que fez com que depois se mostrasse no que se mostrou, o mundo inteiro mergulhado na Segunda Guerra Mundial, quando milhares de pessoas foram mortas, civis e militares, os campos de concentração, 6 milhões de judeus foram dizimados da face da terra por aquele movimento, pelo partido, por Hitler, e a sociedade cristã, todo mundo ficou de braços cruzados, a grande maioria, vendo aquele espetáculo acontecer e cada um quieto em seu canto, porque recebia aqui e acolá um flerte, um benefício daquele governo. A história se repete. Nós precisamos entender que a história se repete. E talvez o livro de Eclesiastes assuste e as pessoas fujam tanto de estudar esse livro, porque ele é realista, ele mostra a vida nessa sua crueza, nessa sua dureza, mostra o coração humano naquilo que ele tem de pior, de mais mesquinho. E quanto aos injustos? É o que nós perguntamos, então, essa semana, nesse capítulo, ou nesses capítulos que vamos poder aprofundar em nosso culto aqui na igreja. Mas eu quero convidar você, que está aí me vendo, a ler
todos esses 2 capítulos, 8 e 9 de Eclesiastes, e pensar sobre as questões que ele levanta aqui, sobre injustiça, exercício de autoridade, significado da vida, para que você possa olhar a vida e, mais do que isso, mudar a sua postura, você poder enxergar o mal que está aí crescendo no nosso país sob a total conivência, inclusive da própria igreja cristã, por causa de um gesto aqui e outro ali. Pensemos nisso e que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus trabalhe o nosso coração para que nós possamos enxergar também esta realidade e não chegarmos ao extremo como chegou a Alemanha nazista. Que Deus o abençoe e que Deus nos livre do mal. Amém.